Em todo o Brasil, estima-se que existam mais de 2 milhões de autistas. O transtorno pode ser diagnosticado de forma precoce e quanto antes melhor para o desenvolvimento da criança. O Alan Ribeiro, lá de São Paulo, preparou uma reportagem com um especialista sobre esse assunto. Vamos ver? O autismo é um transtorno que afeta vários aspectos da comunicação, além de influenciar também o comportamento do indivíduo. Um estudo mostra que 70% dos autistas podem apresentar alguma comorbidade. Entretanto, há tratamentos que podem contribuir para o melhor desenvolvimento da criança autista. Sobre isso, eu converso com o Dr. Marconi Oliveira, médico pediatra, especialista em neurologia infantil pela Universidade Federal do Paraná. Doutora, primeiramente é importante a gente definir o que é o autismo. Então, Alan, prazer poder falar com você. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento em que a criança apresenta algumas características que atingem principalmente duas áreas. A área de interesses restritos e padrão de comportamentos repetitivos e a área de alteração da comunicação social ou da fala. Além disso, existem algumas alterações sensoriais. Então, o autismo não é uma doença, é um transtorno do neurodesenvolvimento que já nasce com a criança e vai permanecer com a criança até a vida adulta. Doutor, em qual idade os pais percebem que a criança é autista? Mais ou menos qual a faixa etária que é mais normal que isso ocorra? Então, por volta de 18 meses, a gente já consegue fazer um diagnóstico com muita força, um diagnóstico que identifica bem claro esses padrões. Por se tratar de um transtorno do neurodesenvolvimento, em que apresenta alteração da fala e da comunicação social, quanto mais precoce, a gente tem mais dificuldade de fazer o diagnóstico, mas tem que ser feito o mais precoce possível. E, doutor, quais são os sintomas que os pais devem observar na criança para, de repente, levar ao médico para ter o diagnóstico? Então, o principal sintoma é a alteração da fala e da comunicação social. A criança ela passa por um processo de fala e de comunicação social que vai se desenvolvendo ao longo da vida. Então, os pais têm que estar bem atentos a essa comunicação. Como, por exemplo, por volta de 3 meses, a criança ela já solta sorrisos em resposta. Com 1 ano, essa criança já tem que estar falando aí por volta de 5 palavras, não precisa de ser uma fala completa, papai, mas uma fala intencional, papá, mamã. Com 18 meses, essa criança tem que ter 30 palavras. Com 2 anos, Alan, falar frases completas. Como assim? Papai dá água, papai dá, mamãe caiu. Então, esse é um sinal bem importante. Além disso, aquela criança que fica brincando de forma estereotipada, ao invés de querer brincar de forma funcional, ela pega o brinquedo e quer brincar rodando a rodinha, ela se deita no chão e fica olhando aquele carrinho, ela prefere ficar batendo, tendo movimentos repetitivos, do que usar de maneira funcional o brinquedo. Aquela criança que não olha nos olhos, aquela criança que você chama e não atende ao ser chamado. Quais são as comorbidades mais frequentes em pessoas que têm autismo e qual a forma que elas devem ser tratadas? Então, as comorbidades mais frequentes são os outros transtornos do neurodesenvolvimento, entre eles o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno opositor desafiador, a deficiência intelectual, que acomete 50% dessas crianças, epilepsia, que acomete cerca de 20% dessas crianças, e transtornos de ansiedade, alterações gastrointestinais, são os principais transtornos. Como é que a gente lida com essa situação no dia a dia, tendo alguém na família, um filho, que tem autismo? Alan, a principal mensagem que os pais de crianças dentro do espectro devem levar é de funcionalidade. A gente tem que deixar a criança mais funcional possível. Como assim, Marconi? Autonomia. Todas as vezes que eu vou atender uma criança com transtorno do espectro do autismo, eu penso assim, se eu conseguir dar mais autonomia para essa criança, ela vai conseguir ter mais qualidade de vida.